Muito boa noite, amigos. Bem-vindos a mais uma noite. Pois bem, antes de começar a reunião de hoje, eu gostaria de vos fazer uma promessa. E a promessa é um compromisso que eu vou assumir convosco. A semana passada estendi-me para além do tempo que me foi dado, de modo que hoje vou dizer-vos que vou estritamente ficar dentro dos limites dos 60 minutos que me são dados. De modo que hoje e para as próximas vezes. De modo que não se assustem em ficar aqui muito tempo, porque eu vou cumprir com o tempo de 60 minutos que me são atribuídos. Por outro lado, hoje nós vamos avançar só uns versículos mais, portanto, no primeiro capítulo. Vamos entrar também no capítulo 2 e talvez alguns estarão a pensar, bom, a este ritmo nunca mais chegamos ao fim. Bom, por acaso tinha-me sido pedido, e eu na altura não tinha ainda uma visão muito realista de quanto tempo nós iríamos demorar, mas grosso modo, eu quero-vos apresentar, digamos, o plano das nossas conferências. Então, hoje nós vamos retomar o capítulo 1, a partir do versículo 11, e vamos até ao capítulo 2, versículo 7. Ou seja, iremos apresentar a carta à igreja de Éfeso. Na próxima semana, nós iremos ver as cartas às igrejas de Esmirna, Pérgamo e Tiatira. Ou seja, terminaremos o capítulo 2. Depois, na semana seguinte, nós entraremos no capítulo 3 e daremos as cartas às igrejas de Sardes, Filadélfia e de Laodiceia. Depois, os capítulos 4 e 5 serão dados de uma só vez. O capítulo 6 requer uma sessão, o capítulo 7 igualmente, os capítulos 8 e 9 serão dados numa só sessão. O capítulo 10, embora seja pequeno, mas vai nos dar também uma sessão. Capítulo 11 também uma sessão, capítulo 12 uma sessão, capítulo 13 também, capítulo 14. Depois os capítulos 15 e 16 podem ser dados juntos. O capítulo 17 uma sessão, e vamos lá ver se chega. Em princípio farei por chegar. Capítulo 18 também, capítulo 19 uma sessão, capítulo 20 também, capítulos 21 e 22 podemos dar juntos. Ou seja, fazendo as contas, apercebi-me e uma vez que há um domingo que não poderei estar convosco, e já agora vos digo que é o domingo, 16 de novembro, fazendo as contas, nós iremos terminar ao fim de 19 sessões, ou seja, no domingo 15 de fevereiro. Portanto, iremos até meados de fevereiro. Portanto, isto já para dar uma perspectiva de início de quanto tempo dura o nosso seminário. Portanto, em princípio serão 19 sessões e ao fim das 19 sessões teremos então coberto o livro do Apocalipse, certo? Isto se formos sempre, digamos, à velocidade de cruzeiro que eu imaginei. Mas se entretanto surgirem dúvidas, e eu gostaria que pudessem colocar as vossas dúvidas, caso elas possam surgir, pois bem, se justificar, eu peço desculpa que desde sexta-feira que estou com uma grande constipação, se justificar, portanto, nós aumentarmos um pouco o tempo, por mim não há qualquer problema em aumentar o tempo. Ora bem, vamos então retomar o tema de hoje e antes de o fazer, eu gostaria que nós nos pudéssemos inclinar, mesmo sentados, para uma breve oração. Nosso querido e amado Pai que estás nos céus, mais uma vez, Senhor, reconhecendo que aquilo que nós vamos estudar é matéria de inspiração Tua. Nós te queremos pedir, Senhor, que o mesmo Espírito que inspirou João a escrever estes oráculos sagrados seja o mesmo Espírito que nos ajude agora, aqui, neste momento, a podermos compreender aquilo que foi revelado através do Teu servo João, Senhor. Que o Teu Espírito permaneça nas nossas mentes e nos nossos corações e nos ajude, pois, a compreendermos estas grandes revelações, esta grande revelação que vem de Ti, a pessoa de Jesus Cristo. Tudo isto te pedimos e Te agradecemos desde já pela fé, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Ok, amigos, vamos então abrir as nossas Bíblias, Apocalipse, capítulo 1, e vamos ler a partir do versículo 11. Ora bem,
Nós tínhamos visto no versículo 10 que João diz que se achou em espírito no dia do Senhor. E nós vimos que esse dia do Senhor não pode ser outro dia senão o dia de sábado. Mas vimos igualmente que, em termos bíblicos, o dia do Senhor tem uma outra conotação. Várias são as passagens bíblicas, sobretudo nas passagens dos profetas do Antigo Testamento, que quando aparece a expressão dia do Senhor, se refere ao dia da segunda vinda de Cristo. De modo que nós podemos então pegar nas duas expressões e dizer que aquilo que João está aqui a dizer é que no dia do Senhor, ou seja, no dia de sábado, ele teve uma visão em espírito e ele contemplou as cenas que Deus lhe mostrou ao longo dos séculos de história até a esse grande dia do Senhor, a segunda vinda de Jesus. Esse dia da vinda de Jesus é considerado, não vamos agora aqui aprofundar nesse tema, mas é considerado realmente como sendo o dia do Senhor. Versículo 11. Dizendo: o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Ora bem, o próprio Deus está aqui a revelar a João que lhe ia dar mensagens e essas mensagens deveriam ser endereçadas a 7 igrejas. Bom, estas 7 igrejas eram 7 igrejas reais, literais, que existiam efetivamente num território que corresponde hoje à atual Turquia e que era na altura conhecido como a Ásia Menor. Aliás, também conhecido como a província romana da Ásia Menor, uma vez que a Ásia Menor estava também igualmente sob o domínio romano. Isto no tempo de João, atenção, primeiro século da nossa era. Ora bem, a pergunta que naturalmente se coloca é: será que não haveria mais igrejas naquele tempo e naquela região geográfica específica? A resposta é sim, havia. Então porquê 7? Bom, eu já vos disse que o número 7 é realmente um número, eu quase diria, mas entre aspas, mágico no livro do Apocalipse. Pois bem, no livro do Apocalipse nós encontramos a referência a 7 candeeiros, encontramos referência a 7 estrelas, a 7 selos, a 7 espíritos, a 7 anjos, a 7 pragas, a 7 chifres, a 7 montanhas, etc. E, portanto, aqui este 7 tem um simbolismo muito especial. Significa plenitude, completude. Portanto, estas mensagens que Jesus vai dar a João são, portanto, mensagens que apanham uma plenitude. Bom, a questão é: que plenitude? Bom, iremos ver um bocadinho mais à frente. Mas deixem-me mostrar-vos um pormenor. Vamos à Epístola de Colossenses, de Paulo aos Colossenses. Epístola de Paulo aos Colossenses. E logo no capítulo 1 e no versículo 1, nós encontramos esta introdução que Paulo faz nesta carta aos Colossenses. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos. Graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai. Sabem que Colossos era uma cidade que ficava também na Ásia Menor e, portanto, havia aqui uma igreja em Colossos. Mas nestas 7 igrejas às quais as mensagens de Jesus se fazem revelar, não inclui a igreja de Colossos. No mesmo livro aos Colossenses, no capítulo 4 e versículo 13, nós lemos: e dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Reparem, aqui são mencionadas 2 cidades, Laodiceia, e Laodiceia é uma das 7 igrejas que nós já vimos, portanto, no versículo 11 do capítulo 1 de Apocalipse, mas a igreja de Hierápolis não é mencionada. Bom, isto é apenas um exemplo bíblico que nos mostra que estas 7 igrejas não representavam a totalidade das igrejas da Ásia Menor. Havia outras igrejas, pelo menos estas 2, Colossos e Hierápolis. Então a pergunta é: porquê que há uma mensagem só a 7 igrejas e não a todas as igrejas? Bom, a primeira resposta que eu vos irei dar, e há outras respostas, é a seguinte: pois bem, seguramente porque